Agora nós vamos fazer a nossa aula de português, tá? Dia 27. Eu coloquei um textinho para vocês aqui, ó, da Isabel Cristina. É um textinho do gatinho de Beto. Por quê? Porque hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a letrinha G, que às vezes a letrinha G, ela tem sonzinhos diferentes dependendo com a irmãzinha que ela fica. Quando eu coloco a letrinha G com o A, fica Gá. Quando eu coloco a letrinha G com o O, fica Go. Quando eu coloco a letrinha G com o U, fica Gu. Então, ó, Gá, Go, Gu. Mas tem duas irmãzinhas, que é a letrinha E e a letrinha I, que quando juntam com elas, o som fica diferente, lembra o som da letra J. Quando eu coloco o G e o E, fica G. Dá a impressão que é o J e o E, né? Teria o mesmo som. E quando eu coloco o G com o I, fica Gi. Fica também com o sonzinho de J, tá bom? Então, dependendo da letrinha que a gente coloca junto com o G, o som ele muda um pouquinho, tá? Então, aqui tem o textinho Gato de Beto. O que eu quero que vocês tentem fazer? Que vocês tentem ler. Não precisa ler o texto inteiro, mas que vocês tentem ler algumas palavrinhas. Eu ando colocando para vocês textos super pequenininhos, super simplesinhos, que tem palavrinhas assim que são fáceis de ler. Então, tentem ler, tá? Ó, o gato de Beto é levado e veloz, mas se pegam sua bola, fica bravo e feroz. Beto bate a mão, o gato some no salão. Beto bate o pé, o gato sobe no tripé. Beto assobia e o gato então mia, mia, tá? Então, tentem ler algumas palavrinhas. Como que eu vou ler algumas palavrinhas? Ah, vem aqui, por exemplo, aqui, ó, essa daqui, ó. Ah, o B e o E, B, B. O T e o O, tô, Beto. E assim, eu vou lendo, tá? Não adianta eu achar que vai dar um estalo e eu vou sair lendo tudo de uma vez, que não é assim. Mas se eu não treinar de letrinha em letrinha, de sonzinho em sonzinho, de sílaba em sílaba, eu não vou conseguir ler palavras grandes e nem texto depois, tá bom? Primeira coisa, lá embaixo tá escrito, ó, circule as rimas do poema com a ajuda da professora. Então, vamos pensar. Primeira coisa, o que é rima que a Pro já explicou e eu não lembro. Rima é quando o finalzinho da palavra se parece. Então, geralmente, né, num poeminha assim, as rimas vêm lá no finalzinho, né, das linhas. Então, olha só. O gato Beto é levado e veloz, mas se pegam sua bola, fica bravo e feroz. Olha, veloz, feroz. As duas, elas têm o mesmo sonzinho lá no final, então eu vou circular elas. Olha lá. Ó, veloz, feroz. Geralmente as palavrinhas elas estão no final assim da linha do versinho, tá? Ó. Beto bate a mão, o gato some no salão. Mão, salão. Olha o ão no finalzinho aí. Eu venho aqui e circulo também. Depois, Beto bate o pé, o gato sobe no tripé. Ó o sonzinho do é aí, ó. Na verdade, tem até a palavrinha pé na palavrinha, dentro da palavrinha tripé, né? Olha só. E lá no finalzinho, ó. Beto assobia, o gato então mia. Então, eu pego assobia e mia. Eles estão rimando, tá? O poema geralmente tem bastante rimas desse jeito, tá bom? Do ladinho, eu dei uma atividade aí com a letrinha G para vocês, que é a letrinha que eu quero que a gente, né, treine um pouquinho para a gente ir compreendendo. Circule a palavra de acordo com o nome de cada figura. Então, eu coloquei as figuras e eu coloquei 3 palavrinhas. Todas elas começam com G. Então, não adianta eu olhar a primeira letra é essa, não. Eu preciso olhar o primeiro sonzinho, eu preciso olhar, não consigo ler a palavrinha inteira ainda. Olha com que som começa, com que sílaba começa, olha como ela termina. Se às vezes tem duas que começam iguais e tá na dúvida, lembra do sonzinho que ela termina, vai fazendo assim, ó. Qual que é o primeiro desenho? É um gato. Então, olha, gá. O que é o gá? É o G e o A. E pronto, não adiantou nada, porque todas as 3 começam com o G e o A. Eu continuo. Gato. O que é o to? Pro é o T e o O. Gato. Eu venho aqui e circulo a palavrinha gato. O G, o A, o T e o O. Dá para enxergar? Ah, vou pro de baixo. Galinha. Gá. O G e o A. Vixe, pro ainda tá difícil, porque todos começam com Gá.
Qual que é o próximo sonzinho? Ó, gali. O que é o li? Faz com a boquinha para perceber. Li, o L e o I. Pro, então eu já percebi, ó, porque só tem um com o L e o I. Galinha. Então, o que é o nha? O N, o H e o A. Eu venho aqui e circulo, tá? E assim eu vou fazendo em todos. No garfo, na gota, na gaveta, no gelo, na girafa, na gaiola, na gola, a gola da blusa, assim, né? E na goiaba, tá bom? Virando a folha, tem duas atividades também com a letra G. A primeira é um caça-palavras. Pro o que eu vou procurar? O nome dessas figuras que estão aqui. Então, ó, gelatina, garrafa, gelo, galinha, girassol, gorila e girafa. Então, eu vou procurar aqui dentro, né? Como que vocês podem fazer para ficar mais fácil? Procura a letra G. Pro, então, olha, eu achei na primeira linha aqui uma letra G. Será que ela forma alguma palavrinha na frente ou descendo? Ah, ó, gelatina. Achei o gelatina, Pro. Vem aqui e pinta, né, os quadradinhos que formam a palavra gelatina. E assim vocês vão fazendo, tá bom? Ah, Pro, eu vou pintar assim, de qualquer jeitinho, só para vocês entenderem aqui, tá? Ó. Então, aí vem aqui e pinta. Ai, achei a palavrinha gelatina, ó. E aí eu vou procurar as outras. Pro, posso vir aqui e fazer um xizinho no desenho da gelatina para lembrar que eu já achei a gelatina? Excelente, tá bom? Pode, ou pode circular as que vocês já encontraram, ou fazer só um risquinho. Isso ajuda a gente a se organizar, né, na atividade. Do ladinho, eu coloquei os desenhos também com a letra G. E dentro dessa bolinha, é tipo uma gotinha, assim, uma bolinha, né? Eu coloquei as letras que formam a palavra, só que elas estão todas embaralhadas e vocês precisam formar a palavrinha com cuidado. O primeiro desenho é uma goiaba, então eu vou falar devagar e ir formando os sonzinhos e descobrindo as letrinhas aqui. Então, ó, goiaba, go, pro go, o G e o O. Goi, ó o I aqui, ó. O I é uma irmãzinha, tem sonzinho sozinha, lembra? Ó, goi, ba. O que é o ba? O B e o A. Então, eu venho aqui, ó, e eu escrevo a palavra goiaba. Pode ver, ó, o G, o O, o I, o A, o B e o A. Ah, pro I do lado aqui. Gota, go. O que é o go? O G e o O. Então, eu venho aqui, ponho gota, tá. O que é o tá? O T e o A. E assim eu vou fazendo todas, tá bom? Ó, colocando cada uma no seu lugar. Então, olha só. É goiaba, gota, gaveta. Galo, gato, gaiola. Gola, a gola da camiseta de novo, e o garfo, tá bom? Gente, fiquem com Deus.